Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, gente. Estou aqui neste momento, né, com esse conteúdo, porque eu fiquei de trazer, né, a segunda parte do vídeo, que falava acerca do que Deus ouviu, né, o pedido. Vocês vão ver o tema aí e vão saber qual é, né? Ele vai estar, inclusive, na sequência, entendeu? Vou colocar aquele vídeo que quando você assiste o primeiro vídeo, esse vai estar ligado àquele. Aí você vai assistir e em seguida automaticamente ele passa para esse outro vídeo, tá bom? Mas não deixe de assistir não, é muito importante, tá? Porque o que Deus vai concedendo, a gente vai passando para frente, né? Muitos passam para a gente e Deus vai usando assim seus instrumentos, sabe? Da gente, ele passa para alguém, enfim, são coisas de Deus mesmo, né, gente? Muito bem, então acerca do pedido, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer agora, assim, os pedidos que foram atendidos por Deus, né? E teve até alguns que foram atendidos por pessoas também. Pedidos foram feitos, né? E pessoas atenderam, né? E porque Deus também inclinou a pessoa para atender, né? Para atender, estar atento ao que a pessoa estava falando e atender. Mas também eu vou trazer aqui, né, gente? Pedidos que foram feitos, mas que não foram atendidos, né? Tanto da parte de Deus e também por pessoas, né? Vou trazer aqui, enfim. Então, muito bem, eu quero falar acerca do livro de Esther, por exemplo. Acerca de Esther, por exemplo, que está, né, registrado no livro. Eu vou falar o quê? Lá nesse mesmo livro, que tem esse nome, no capítulo 5, o verso 2. Vocês vão ver, tá bom? Vão meditar na palavra do Senhor e vão buscar na fonte, que é a própria palavra de Deus, né, gente? Lá fala o seguinte, que o povo estava passando por problemas seríssimos, gente, na época. Porque, né, a perseguição foi tanta, meu Deus. Ali através de Amã, né, quem conhece a passagem bíblica, quem não conhece também busquem lá, tá, gente? Vocês devem ler a palavra do Senhor. Então, ali estava uma luta tremenda, meu Deus, né, e ela teria que se posicionar. Porque o Amã começou a arrumar uma confusão lá, colocando todos contra o povo judeu. Não que o povo judeu fosse, como dizem por aí, um santinho, como dizem por aí. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Deus diz, né? Mas nesse sentido que eu estou falando. Então, começaram a se levantar contra o povo judeu. Meu Deus, decretaram até a morte desse povo, né? E aí o tio da Esther, né? Que uns chamam de primo também, mas é um tio, né? Que às vezes o primo é um primo, assim, que a criou, né? A educou e tudo. Então a pessoa se chama até de tio, mas de repente era o tio mesmo, né? Enfim, ele chamou Esther, que nessa hora ela já era rainha, né? A esposa do rei. Então ele estava sendo o alvo principal de toda aquela confusão, gente. De toda aquela confusão. Então ele chamou Esther e falou: Esther, você precisa fazer alguma coisa. Foi por isso que ele disse, né? Quem sabe? Pode ter sido por isso que Deus te colocou aí. Com propósito. Gente, que Deus não faz nada sem propósito, né, gente? Então, aí ele falou isso para Esther. E o que ela diz? Ela diz, olha, ela deixou transparecer isso, ela falou isso, olha, eu não posso chegar à presença do rei fora de época, porque eu não posso, não é porque agora ela era esposa do rei, né, e ela podia chegar e conversar com o rei a qualquer hora. No trono, era só se ele, né, apresentasse o bastão, estava dando uma legalidade para ela chegar, falar, se expressar, né. Então ela falou, então é condicional, se ele estender para mim o bastão, eu vou poder falar com ele, mas se não, tipo, eu estou correndo risco da minha própria vida, né? Aí o tio falou, né? Pois é, se você não fizer nada, eu tenho certeza que Deus fará alguma coisa. Deus vai mover circunstâncias, né? De uma outra maneira, Deus vai agir. Que Deus vai agir, vai agir. Não falava o nome de Deus, não. Porque o nome de Deus estava como que oculto. Embora estivesse agindo ali poderosamente através desse livro, mas o nome de Deus ali não aparece, está como que oculto, sabe? Então, aí ela, enfim, ela falou, então vocês vão jejuar, vamos jejuar, fazer alguns dias de jejum e tal, e eu vou falar com o rei. Então assim foi feito. Então ali, finalmente, foi concedido, né, que ela se expressasse, ela falasse com o rei, e o rei então tomou as devidas providências. E esse assunto não dá mais vontade de parar de falar, né, gente? Porque, né, nem de falar nem de ouvir, que eu também gosto de ouvir, né? Mas eu tenho, inclusive, aí um estudo fala sobre o livro de Esther. Aí, eu tenho uma playlist aí pra trás, tá? Aí tem aí. Então, esse foi um pedido que foi aceito. Tá bom? Essa parte aí, tô pegando só essa partezinha,
tá? Que esse, meu Deus, a palavra de Deus é tremenda, gente. Meu Deus, uma fonte como que inesgotável. Ou seja, não é que ela não acaba. Quanto mais você medita, mais você fala, mais ela vem para você, né? Para nós, né? Agora, sim, encerrando essa parte aí, com gostinho de querer continuar, né? Mas enfim, vamos agora a um outro assunto que parece que não tem nada a ver, mas é um pedido que foi aceito. Então é em busca disso, atrás disso que eu estou, né, buscando aqui para apresentar, tá bom? Eu quero falar acerca de 10 leprosos. Isso aí já é lá no Novo Testamento. 10 leprosos, né? Eles estavam leprosos e eles pediram ao Senhor Jesus, está lá em Lucas 17:14, né? Eles pediram ao Senhor Jesus para que eles fossem purificados, que o Senhor Jesus os purificasse, né? Então ali, Jesus ele tem a sua maneira de agir. Você espera que Jesus venha agir de uma maneira, mas a Bíblia fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando fala homem aqui, não é separado o homem da mulher, não. O homem, Deus não ouve o homem, ouve a mulher, não é isso não. Aqui está falando do gênero. Deus não é homem, Deus não é a gente, nós somos da raça humana, homem, né? Então Deus não é como eu, como você, como cada um de nós. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele que nos deu o nosso raciocínio para a gente poder entender até o que a gente está falando aqui, entendeu? Então os 10 leprosos, o que Deus faz? O Senhor fala que é para eles irem, né, e se mostrarem aos sacerdotes. Porque a lei era assim, eles tinham que ir ao sacerdote e o sacerdote, né, os examinava, via qual era a condição e tal, enfim, e era para ir ao sacerdote. E agora eles obedecem, ainda leprosos, sabe? Porque eles queriam, quando eles chegam perto de Jesus, então Jesus ali é um sacerdote, mas ele estava cumprindo a lei. Ele tinha legalidade para curar naquela hora, mas Deus tem sua maneira de agir diferente, da maneira que eu não espero, que você não espera, né? Então, ele fala, mostra ao sacerdote, e eles vão obedecendo, né? E quando chegam lá não, indo em obediência, né? No caminho eles são curados, porque eles obedeceram. Então, há caminho, porque às vezes você não chega a um determinado lugar, mas Deus está vendo a tua obediência, então Deus já tira aquilo como concluído, como foi o caso de Abraão, né? Deus falou, apresenta para mim o teu filho em sacrifício, né? E sacrifício ele era matar mesmo, né? Então ele foi para cumprir mesmo, ele falou, levantou a sua tutela, quando vai acertar o menino, né? O anjo vem e brada na hora, porque para Deus ali o sacrifício estava ofertado já, simbolicamente, que seria mais tarde para Jesus, né? Isso seria para Jesus, porque Jesus, depois que chegasse a vez dele, não ia ter dó, não ia ter jeitinho, não, ele passaria mesmo pelo sacrifício mesmo, doloroso, né? Então, mas nesse caso aí, vocês entenderam. Eles obedeceram, os 10 leprosos obedeceram, e obedecendo, Jesus curou todos no caminho, sabe? Então agora um volta para agradecer ao Senhor. Todos estavam obedecendo ao Senhor. Os 9 também obedeceram, porque eles foram até o sacerdote, foi a ordem que Jesus tinha deixado, né? Agora esse outro se sobressaiu desse jeito, porque o Senhor operou na vida dele e voltou para agradecer. Às vezes não dá para você fazer exatamente como Deus está falando por causa disso, sabia? Porque Jesus falou, vai e mostra o sacerdote. Quer dizer, nisso que ele está indo, sabe? Então ali Deus operou de maneira tremenda. Então ele nem foi mostrar ao sacerdote. Ele veio e voltou para Jesus, que é o sumo sacerdote, né? O sacerdote também era a ordem para ir até ele. Então todos obedeceram, tanto um quanto 9, né, gente? Tudo bem. Então esse pedido foi aceito, ou seja, eles ficaram limpos de suas lepras, do jeito de Deus. Porque ali, se eles falassem assim, Senhor, mostrar o sacerdote, a gente estava esperando que o Senhor nos curasse, não o sacerdote. A gente está aqui para o Senhor nos curar. O Senhor curou fulano, curou Beltrano, na sua presença sim, o Senhor curou. E agora o Senhor libera para a gente ir lá, até o sacerdote todo cheio de lepra mesmo. Eu não esperava isso do Senhor não, sabia? A gente queria que o Senhor curasse a gente agora aqui. Poderia ser isso, né, gente? Mas não foi isso não. Jesus deu a ordem, cumpra a ordem que está falando, que sabe o que está fazendo, né, gente? Deus sabe, meu Deus, enfim. Aí, agora também, encerrando essa partezinha aí, que a gente começa a meditar na palavra do Senhor, aí a gente quer seguir fundo no que a gente está falando, mas eu também sei o que eu estou falando. Eu estou falando que os pedidos que foram aceitos. Então, estou pegando várias partes aí da Bíblia Sagrada e trazendo, entendeu? Separadas, tudo com gosto de querer continuar, né? Agora eu quero falar sobre o cego de Jericó, né? Ele foi curado, porque aqui fala, né, em Lucas 18,
Lucas, eu até fechei aqui, passei para outra parte, aliás. Em Lucas 18, 38, porque teve um que Jesus mandou chamar, né? Agora vamos lá em Lucas 38, eu fechei a Bíblia aqui, porque eu fui ver outra coisa, né? Na Bíblia. Lá em Lucas, Mateus, né? Tá perto. Capítulo 18, verso 38, nos diz o seguinte, acerca também, né? Do cego de Jericó. Vamos lá, gente, chegando. Lucas 18, 38 fala o seguinte. Cadê, meu Deus? Jesus. Cadê? 18, 38. Onde está 38? Ih, desmarquei aqui, né? Então chamou Jesus de filho da vida. Não, gente, é 19 mesmo, né? Peraí. Bom, enfim, Jesus curou o cego de Jericó. É porque tem outras partes aqui, é por aqui, ó, tá aqui, o cego de Jericó. Deixa eu ver. Então clamou, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, né? Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. E chegando a ele, não era esse, mas tudo bem. Perguntou-lhe, dizendo, o que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou, né? Então aqui é um pedido que foi aceito, né? Quer dizer, aqui você pode ver que Jesus não mandou ele ir a outro lugar, porque no caso da lepra ali, o sacerdote, no caso, né, teria que examinar e tudo. Então Jesus cumpriu assim, porque ele poderia também ali curar na hora, mas ele usou essa maneira, entendeu, gente? Jesus não veio com uma confusão com ninguém, entendeu? Ele queria a obediência desses 10 para o sacerdote. De repente, porque era que eles não podiam ir até o sacerdote, teriam que estar em outra parte. Mas Jesus falou, vai até o sacerdote, eles foram, né? Que já era uma grande coisa eles estarem lá indo, porque não podiam estar lá, mas estarem lá. Mas agora Jesus falou, vai, podem ir. E nisso que eles são surpreendidos, né, com essa limpeza de pele, de organismo, né? E voltando ao convívio ali normal, né? Agora, muito bem. Então, encerrando também essa parte, né? Uma outra coisa que eu quero falar acerca de Davi. Davi também, agora ele fala com o primeiro rei Israel, que Davi também seria o segundo rei Israel depois, mas ele está falando com Saul. O Davi falando com Saul, é um outro pedido. É um pedido que foi aceito. O quê? Ele lutar contra o filisteu, que aparentemente era uma coisa impossível. Impossível. Mas Deus preparou, gente, todo o cenário, toda aquela organização. Deus mandou antes, sabe? Porque quando acontece uma coisa, muita coisa aconteceu antes. Ele foi permitido, quando ele fala com Saul, você pode ver que eu estou fazendo uma mudança brusca aqui, né? De um assunto para o outro, né? Mas eu estou dizendo, é um pedido que foi aceito. Então, ele foi autorizado a lutar contra Golias, mas tudo, como eu estava falando, tudo foi preparado antes. Ou seja, ele estava cuidando do rebanho, do pai, né? Das ovelhas, Davi, né? Mas também aconteceu o que antes? Ele foi ungido com óleo ali, com azeite, né? Enfim, com o óleo da unção através do profeta Samuel. Ele foi ungido, sabe? Então agora ele estava apto para ir. Ele estava guerreando ali com as ovelhas, né? E apareceu lobo, apareceu urso, apareceu leão, né? E ele defendeu aquelas ovelhas, né? As ovelhas do pai dele, né? Então agora isso habilitou o Davi, né? A trazer esse relato para Saul. E quando ele conta, Saul vê não o urso, não o leão, mas ele vê na mente dele ali o próprio filisteu sendo derrotado por Davi. Entendeu? Porque na tua cabeça você vê muita coisa pronta, né? O ser humano é assim. Você vai fazer uma coisa, então você já vê logo de cara, sem existir nada, você já está vendo pronto. Você vê pronto. Eu não falei para vocês um dia que uma vez Jesus me falou, eu vou entregar o Brasil em tua mão, no ano 2013, falei isso algumas vezes, né? Jesus falou, eu vou entregar o Brasil em tuas mãos, né? Aí eu falei, meu Deus, Deus falou, vou entregar o Brasil em minhas mãos, então eu vou desenhar o mapa do Brasil. Comecei a desenhar, falei já, né, isso. Aí desenhei o mapa do Brasil. Aí quando eu desenho, né, quando chega aquela partezinha, eu comecei lá em cima, do lado direito, né? Aí eu venho descendo, já falei isso. Aí quando chega naquela partezinha ali do Rio de Janeiro, sabe? Aí o rádio estava ligado lá do outro lado, falou assim, Rio de Janeiro, né? Aí eu falei, parei, falei, meu Deus do céu, oh meu Deus.
Parece uma coisa assim aleatória, uma coisa nada a ver, mas Deus trabalha nisso também, né? Aí tudo bem, eu falei, tá bom. Aí continuei, né? Continuei o desenho do mapa do lado direito, lá onde está o Rio de Janeiro. Desenhei, fui desenhando, descendo o desenho ali, né? Em direção ao Rio Grande do Sul, no mapa que eu estava desenhando. Aí quando chega no começo, daquele finalzinho ali do mapa do Rio Grande do Sul, né? Então o rádio de novo falou, muito bem, você concluiu. E eu não tinha feito o lado esquerdo, eu não tinha feito. Eu tinha feito aquele lado direito e Deus deu aquilo ali por encerrado, né? Então, aí, meu Deus, eu falei assim, Jesus, aí eu falei, meu Deus, então agora eu não vou lutar contra Deus, não. Eu não vou nem desenhar esse lado aqui, não, porque Deus falou que eu acabei, se eu acabei, eu vou tentar Deus. Então, parei. Aí, depois disso, né, Deus me concedeu de eu fazer capelania, fiz um curso intensivo de capelania, né, e fazer capelã. Aí depois veio escrito, na minha credencial veio escrito, né, você está autorizada, possibilitada, né, em exercer em todo o território nacional. Aí depois acabou, eu fui renovar. Quando eu renovo, aí vem escrito, você pode exercer isso aí em todo o território nacional e internacional. Deus ampliou. Olha, gente, é o que Deus vai fazer na tua vida, viu? O que Deus começou, Ele vai continuar e de maneira ampla. Um dia o Senhor falou através do profeta Isaías, né? Amplie tua tenda, porque o que Deus vai fazer não vai caber onde você está, no teu espaço, na tua mente. Às vezes você começa a estudar uma coisa, fazer uma coisa, a tua mente parece que vai explodir, não é? Meu Deus do céu, o Senhor vem, gente, de maneira incrível agir, de maneira incrível, sabe? Dando vitória, porque Deus não tem interesse em ver derrota de ninguém. Ele não precisa disso, né? Muito bem. Bom, gente, então eu falei que os pedidos foram atendidos, tá? Você viu que eu fiz uma mudança aí bem radical mesmo, de um assunto para o outro, que não querendo, né? Querendo continuar com o assunto que a gente está falando. Quando falei acerca de Esther, eu não queria parar, queria continuar. Quando falei dos 10 leprosos, queria continuar. Mas eu estou fazendo assim esses pontos, trazendo esses pontos. Do servo de Jericó também, né? E de Davi, né? Foi lutar contra ali os filisteus. E de antemão, era como se o Saul visse. Já antes do Davi começar a luta, ele já viu a vitória alcançada. Quando ele traz aquele relato ali de que ele venceu tanto o leão quanto o urso, né? Quando ele estava cuidando das ovelhas. O que você está fazendo hoje? Considere o que você está fazendo hoje, porque amanhã isso aí vai servir de testemunho para você alcançar outras coisas que Deus vai realizar. Porque o nosso Deus é assim, é de glória em glória. Assim como um abismo chama outro abismo, assim do lado ruim, né? Do lado péssimo, do lado ruim, então da parte de Deus é de glória em glória também. Entendeu? Bênçãos sobre bênçãos, né? Agora eu gostaria de falar rapidamente, que, meu Deus, não sei como eu tomei um tempo aqui, né? Eu gostaria de falar rapidamente de pedidos que não foram atendidos, tá? Bom, então eu gostaria de falar aqui, só citar, gente, só citar. Por exemplo, um dia, eu ia até colocar a referência bíblica aqui, mas você pode pesquisar, hoje a internet nos ajuda muito nisso, né? Você pode pesquisar que você vai saber aí, onde está escrito. Alguém um dia falou, Senhor, mande que meu irmão, né, me conceda uma parte da herança, né, uma herança, né, que era para ele. Mas não sei, o irmão estava segurando, não sei. Aí Jesus fala, quem foi que me colocou como juiz? Bom, então pela resposta de Jesus, você viu que naquele momento não foi concedido, né? Pode ter sido concedido depois, né? Ou de outra maneira, mas a princípio, pela resposta do Senhor Jesus, Jesus não atendeu naquela hora. Nem todo pedido que você vai falar com Deus, o Senhor atende. Quantos pedidos? Eu já pedi milhares. Quantas vezes milhares? Pedi para Deus, né? E eu aprendi, gente, a confiar mais no Senhor. Cada vez que eu não alcanço aquilo que Deus me falou, eu falo, alguma lição Deus está me trazendo. Sabe, gente? Nós temos que aprender com Deus, né, gente? Nosso Deus é maravilhoso. Aí outra coisa. Agora acabou essa parte. Agora, aqui fala, né? Também, aqui, eu vou citar aqui, gente. Você deve ter visto isso na Bíblia lido, né? Uma jovem. Porque quando o Davi, já nos seus últimos dias, né, bem idoso já, tinha exercido muitas batalhas e tudo, ele estava no final já de sua trajetória aqui nesse mundo, né? Ele estava se sentindo até mal, até. Então alguém teve a ideia, né, de colocar uma jovem ao lado dele, do Davi, para aquecer o corpo de Davi. Assim como o Eliseu, ele se deitou sobre o menino
né, para trazer a vida para o menino. Aqueceu, ele passou o calor do corpo dele para o menino, para ressuscitar e devolver o menino à sua mãe. Já leu essa parte na Bíblia, né? Ah, tá. Então, aqui está falando que uma jovem, né, estava ali aquecendo com o corpo dela, ela aqueceu o corpo de Davi, para ajudar ali na quentura do corpo. Enfim, aí eu quero dizer o seguinte, que o irmão de Salomão, porque o Salomão tinha chamada para ser rei, né? O filho de Davi. Só que é assim, a mãe de Salomão era uma, e a mãe de Adonias era outra. O Adonias era irmão de Salomão. Só que o Davi teve essas esposas, né? Teve essa, enfim. Aí a mãe do Adonias era uma e a mãe do Salomão era outra. Então o Adonias pediu, porque ele foi rejeitado acerca do reino, né? Para não reinar. Porque seria Salomão. Entendeu? Deus tinha propósitos. Porque na vida do Adonias, Deus teria um outro propósito, gente. Nós precisamos entender isso, né? Então, aí o Adonias viu que foi rejeitado. Ele tinha feito muita propaganda, dizendo eu vou reinar e tudo, né? Reinar, né? E tudo. Aí alguém falou, ele vai reinar? Aí o Davi, já ali deitado, já muito meio abatido, ele falou, pega o meu animal, jumento, sei lá, um animal lá, cavalo, não é cavalo não, né? Enfim, um animal lá. E coloque o Salomão sobre ele e vai anunciando para todo mundo que é ele que vai reinar. Então, com isso, o Adonias começa a retrair, né? Começa a considerar, então, o que Deus tinha falado acerca de Salomão. E ele, então, depois que o Salomão já está reinando, lá na sua cadeira, no trono, né? Esse Adonias pede para a mãe do Salomão, que eu falei das duas mulheres aí, né? Então, pede para a mãe de Salomão pedir o Salomão para que ele e o Adonias namorassem aquela jovem, né? E aí, então, ela vai até Salomão. A mãe de Adonias vai até Salomão lá no trono, ele estava já reinando recentemente, né? Aí ele fala, oi minha mãe, né? Colocou a cadeira para ela, um trono lá, sente aqui no trono. O que foi? Algum pedido? Ela falou, eu gostaria que você, aquela moça que aquecia o corpo do seu pai, eu gostaria que você deixasse o Adonias namorar essa moça. Aí ele entendeu logo de cara, porque ele queria o reino, ele estava usando a moça como pretexto, né? Então ele falou, você vai pedir também o reino para ele? Entendeu? Então ele entendeu. Ele falou, olha, esse Adonias tem que se cuidar, tem que tomar cuidado, entendeu? E ele falou que poderia acontecer, que se ele não fizer o que eu estou falando, ele não vai ficar boa a situação dele. E realmente não foi boa a situação dele, né? Mas não vou estender esse assunto não, entendeu? Então aqui eu estou falando que esse pedido não foi considerado, entendeu, gente? Por Salomão, né? Agora, uma outra situação, eu gostaria de falar, a família de Jesus, que inclusive ontem na minha igreja foi falado isso, né? Meu Deus, eu estava já escrito aqui o negócio para falar. Então, a família de Jesus, né? Que Jesus estava ministrando ali com seus discípulos de maneira recente, né? Então chegaram, né? A mãe de Jesus com os irmãos de Jesus, que eu quero dizer para vocês que Jesus tinha irmãos, tá, gente? Ando dizendo por aí que a Maria foi virgem a vida inteira e não foi, tá bom? Deixa eu desligar aqui. Mensagem ali, desliguei. Entendeu? Ela teve os outros filhos, ela seguiu sua vida de casada depois de Jesus nascer, que ela já era casada, só que é tipo um noivado, ficava cada um na sua casa, entendeu? Naquele tempo era assim. Mas ela já era comprometida com José, só não moravam juntos ainda. Mas depois de Jesus já teve seus filhos, tá bom, gente? Vamos parar aí de ilusão, né? Então, aí, enfim, ela estava lá, Jesus estava lá ministrando, né, ensinando, trazendo o reino de Deus, né, ali. Aí alguém veio falando, sua mãe e seus irmãos estão aí, quero falar com você, né? E a gente poderia esperar o quê? Que Jesus largasse tudo para lá, deixasse a mensagem do Evangelho, deixasse a mensagem salvífica, né, a mensagem que salva, a mensagem do reino de Deus para lá e fosse atender a sua família. Mas não foi assim, né? Jesus falou, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São esses que estão ouvindo a palavra, porque a palavra precisa ter prioridade, gente. O mundo foi feito pela palavra. Através da palavra você não pisa em areia movediça, sabe? Você não pisa em solo que você vai se afundar. Através da palavra, sabe? Nós devemos estar firmados na palavra de Deus. Jesus é a palavra revelada, sabe? Jesus, ele é o antes e depois. Ele é o alfa e ômega. O meu anel tem, alfa e ômega, olha. Vocês estão vendo? Alfa e ômega. Um lado é alfa, outro lado é ômega.
entendeu? Do meu curso. Então, aí Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o início, ele é o fim. Se você desconsidera a palavra, você vai desconsiderar até a sua família, gente. Se você prioriza a palavra, você vai priorizar até a sua família, porque Deus é o primeiro a que desejar o bem, querer o bem para todos. Jesus é assim, ele não tem interesse em prejudicar ninguém. Ele diz até que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem não, sabe? Você considerando a palavra, pode estar considerando tudo que Deus quer que seja considerado. Por isso que Deus disse, né? Em primeiro lugar é a palavra. Busque primeiro o reino de Deus. Porque ali tem como até você abençoar as vidas. Né? Se você coloca a sua família, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã como primeiro lugar, você pode até prejudicá-lo. Mas se você coloca o reino de Deus como prioridade, você pode abençoá-lo, abençoá-la. Nossa, Deus é tremendo, né, gente? Meu Deus. Aí aqui, então, amém. Parei também com isso aí. Agora eu quero falar um aqui que é para fechar. Meu Deus do céu. Olha que não é brincadeira não. Gente, um pedido que não foi aceito. Qual é? Jesus no Getsemane, ele orou ao Pai. Ele falou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Eu estou falando assim bem rapidinho, né? Porque o contexto aí também você deve considerar e está também na palavra do Senhor, tá? Vai na fonte, tá, gente? Vai na fonte, busca a palavra do Senhor. Então ali, o que o Pai faz? Ele não, mas Jesus também falou, né? Se possível, passe-me esse cálice, sem que eu beba. Todavia, faça a tua vontade. E Jesus sabia qual é a vontade do Pai. Porque você, às vezes, mesmo sabendo qual é a vontade, acontece comigo muitas vezes. Eu falo, meu Deus, o Senhor me falou não sei o quê. Eu gostaria que o Senhor agisse. Aí Deus fica calado. Ele já sabe que eu sei, né? Aí acontece isso, gente. Acontece isso. Meu Deus do céu. Aí eu pego, paro, vontade de voltar atrás e nem falar o que eu tinha falado, meu Deus. Porque Deus sabe que você sabe e você fica querendo que Deus fique tomando iniciativa contrária. Entendeu? Deus não gosta muito disso, né? Então, aí o que Deus faz? Ele mandou um anjo para confortá-lo. Porque isso, gente, faz muita diferença. Imagina você está passando uma luta tremenda, já falei sobre isso, uma luta tremenda e ainda aparece um inimigo para querer zoar o teu ouvido, criticar, zombar, debochar, né? Como aconteceu, Jesus passou por isso lá na cruz, né? Então ali Deus manda um anjo para confortá-lo. Imagine o anjo ali confortando Jesus, né? E falando aquelas palavras, animando Jesus, animar para ir para a cruz, sabe? Ó, você precisa estar forte, precisa estar animado, você precisa ter coragem, você vai ressuscitar. Ele estava animando Jesus para Jesus ter coragem para poder ir para a cruz, sabe, gente? Para poder cumprir o que Deus realmente queria que ele cumprisse. Porque nosso Deus é tremendo, gente. Nosso Deus é maravilhoso, né? Então ali, essa, como eu disse para vocês, essa é para fechar, porque ali Deus daria, agiria dessa maneira, né? Mas não livrou ele da cruz, não. Jesus sabia disso, ele falou, eu vim para esse momento, né? E hoje nós exaltamos e bendizemos o nome de Jesus, né? E gostaria de dizer o seguinte, gente, para terminar, imagine agora, né? Jesus lá sendo elogiado. Louvar é ser elogiado, tá? Elogiar, tá? De uma maneira sincera e correta, né? Imagine Jesus sendo louvado hoje pelos anjos, né? Aqui na terra por você, por mim, meu Deus. A gente exaltando o Senhor e o inimigo o tempo todo querendo roubar essa glória, não vai conseguir. Ao Senhor Jesus seja dado toda a honra e toda a glória para sempre, né? Não é para nenhuma estátua, não é para o inimigo, não é para nós mesmos, não. É para o Senhor, né? É para o Senhor Jesus. Aí o que acontece? Imagina agora o Pai lá, Deus, né? Falando para Jesus, né? Se bem que toda a autoridade já está no ombro de Jesus, que Jesus falou, é me dado todo o poder. Quando ele ressuscita, ele fala isso, que ele venceu e o Pai colocou o domínio nos ombros dele. E ele tinha falado antes, sem mim nada poderíamos fazer. Não adianta a pessoa recorrer a Deus e rejeitar Jesus, né, gente? Então, agora imagina o Pai tá falando, né, lá, tá vendo por que eu virei o rosto lá na cruz, quando você estava lá? Tá vendo agora? Como costumo falar por aí, como valeu a pena? E se eu naquela hora te defendesse? Hoje era essa multidão toda que está sofrendo pelos seus pecados, né? Porque já nasce com essa condenação, já nasce embaixo de uma condenação. E você é o único que podia livrar, e livrou, entendeu? Por isso que eu te respondi, por isso que eu fiz a minha vontade, como você mesmo orou, dizendo, faça a tua vontade, né? Mas não foi possível passar o cálice de você tinha que passar por tudo isso mesmo, e Jesus sabia disso, né? Ele orou, meu Deus, aquela agonia toda que ele passou por nós. Gente, hoje nós devemos exaltar o Senhor,
bendizer o nome do nosso Deus, né? Porque nosso Deus é digno de toda honra e toda glória. Então eu quero dizer a você o seguinte, né? Quando há algum pedido, né? E Deus rejeita, a gente vai ficar, meu Deus, como se não estivesse entendendo, não. Porque o nosso espírito está pronto, ele entende. O nosso espírito, a nossa matéria, de repente ela custa entender e até luta contra, né? Mas o nosso espírito está pronto para ouvir, aí ele vem e joga para o nosso intelecto, porque é assim, já falei, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele joga para o nosso espírito. O Espírito Santo não tem nada que falar para o nosso intelecto, a gente não vai entender. Ele é de espírito para espírito, a ligação é entre eles. É Deus, através do Espírito Santo, Jesus, né? Para o nosso espírito, porque o nosso espírito é ele que entra em comunicação com Deus. Aí sim, depois disso, aí vem para a nossa mente, nosso intelecto, nosso coração, entendeu? Aí daqui a pouco você, por completo, está compreendendo o querer de Deus. Isso é tremendo, né, gente? Gente, eu vou ficar por aqui com essa mensagem corrida, mas acho que levei um tempinho aí, mas sei que o quanto é importante para cada um de nós, tá, gente? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo conteúdo. A paz do Senhor Jesus a todos.